Fala, Guilherme. Então, aqui vamos fazer alguma demonstração. Coisa rápida aqui usando alguns filtros aqui no GLPI. Então, basicamente é isso aqui, né? Essa primeira linha, ela vai negar tudo que você tem aqui na frente. Então, suponhamos que eu quero negar tudo que combine aqui na frente, por exemplo, eu quero que não apareça chamados com os status igual a não solucionado. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Então, ou seja, apareceu tudo que foi fechado para mim, né? Foi o inverso. Então eu quero que apareça para mim todos os chamados, né? Com status processando. Só que aqui eu estou negando, né? Olha só, apareceu 63. Então é o inverso aqui também, ó. Esses chamados estão pendentes. Se eu tirar aqui, então vai aparecer todos os chamados que estão processando. Ou seja, é o inverso que apareceu nesse caso aqui, ok? Então vamos deixar isso aqui como padrão, não vamos fazer essa inversão. E aqui são as características. As características do status, quando a gente abre o chamado aqui, são todos esses campos aqui visíveis para a gente. Cada campo desse aqui é uma característica do chamado. O status dele, o tipo, a categoria. Se eu, por exemplo, mudar esse chamado aqui, vamos colocar uma categoria, sei lá, visita. Né? E deixa eu mudar aqui, visita. Aí eu estou em outra entidade, não apareceu para mim, vamos modificar aqui de novo. Visita, categoria. Né? Joia. Vamos deixar esses campos aqui normal, concedido, tal. Aqui para aprovação. Então beleza. Então vamos modificar aqui agora, fazer algumas pesquisas. Para aparecer só aquele chamado que a gente alterou agora há pouco. Eu quero que todos os chamados com as características de aprovação apareçam para mim. Né? Aprovação concedida. Uma aprovação recusada ou concedida, eu quero que apareça para mim. Então são poucos, acho que só um chamado aqui que eu tenho aprovação concedida. Né? Olha só aqui, aprovações, né, concedida. Vou negar outros também para a gente ver o inverso. Deixa eu tirar. Deixa eu inverter aqui. Recusado. Fala que foi 100% recusado. Beleza, e agora aqui eu vou fazer o mesmo filtro, porém usando aquelas questões. Né? Quero que todos os chamados com aprovação recusada, né, sejam listados para mim. Então vai aparecer aquele chamado lá de recusado. Eu também posso, nesse nível de aprovação, eu posso fazer o seguinte, ó. Um nível de... Eu posso verificar o nível, então status também. Né? Esperando a validação, né, o estado aqui chamado. Não está sujeito, então vai aparecer a maioria aqui, né? Olha só, porque exatamente porque a maioria não estão sujeitos à aprovação, que eu não coloquei. Ou seja, são chamados corriqueiros, não depende de uma visão do gestor lá para decidir ou não se aquilo pode ser executado. Concedida, não está sujeito à aprovação. Isso aqui, ó. Ou seja, esse chamado aqui não precisava de autorização, mas mesmo assim alguém concedeu, pediu e foi concedido aqui. Então, beleza. Vamos ver outro aqui, estado da aprovação. Mesma coisa aquela hora. Concedido, recusado. Vamos colocar todos. Né? Nesse caso aqui, todos fez sentido. Ok. E vamos então colocar só concedidos. Status da aprovação. Acho que já modifiquei lá. Vamos deixar aquela questão de aprovação mesmo. Aprovação. Exato. Vamos modificar aqui também e para que todas as aprovações cheguem do requerente técnico, que também não vai ter nada. Né? Mas agora vamos ao básico. Vamos fazer filtro de chamado por intervalo de tempo ali. Então vamos lá. Eu quero que apareça para mim todos os chamados com abertura antes de 2020. Antes de 2000, eu posso escolher o ano. Né? A gente consegue especificar uma data. Vamos colocar aqui 2020. Né? 2020. 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
antes de 5/3/2020. Vai aparecer alguns, eu coloquei alguns chamados para o ano de 2017 aqui, então eles vão aparecer para mim. Beleza, então apareceu só chamados a partir dessa data. Aqui são atualizações, aqui data de abertura. Eu quero retornar mais ainda, quero que só apareça chamados para mim antes dessa data de 2017. Vamos ver se tem algum chamado. Então vamos lá. Não tem nenhum chamado aqui nessa data. Então vamos colocar aqui o mês 12, que aí engloba praticamente todo o ano de 2017. E apareceu alguns aqui pra gente, que é do dia 20/11/2020. Então apareceu aqui 159 chamados nesse ano. Suponhamos que eu tivesse alguma divergência desses chamados. Vamos colocar aqui que desses 3 chamados, deixa eu mudar aqui. Vamos colocar o status deles para pendente. E também quero fechar alguns chamados desse ano de 2017. Espera aí. Solucionado. Não fechei, só solucionei. Vamos pegar algum aqui embaixo também. E vamos modificar o status deles para fechado. Para a gente brincar com os filtros com datas anteriores lá. Beleza, eu especifiquei a data aqui. Eu quero todo chamado desse intervalo de... Então apareceu todos aqui para mim. Mas em junção a isso eu quero que só apareça para mim os chamados que estejam pendentes no ano de 2017. Então aqui apareceu somente aqueles 4 chamados relacionados a isso. E se cada um desses chamados tivesse uma divergência maior? Eu quero que somente os chamados da categoria, sei lá, infraestrutura apareça. Então vamos lá. Chamados pendentes, mas só apareça da categoria. Eu posso colocar contém, ou então nessa estrutura aqui, então todos que estão abaixo disso aqui aparecer. Mas eu quero somente da categoria infraestrutura. Então aqui vai aparecer para mim somente aquele chamado lá sobre compra de roteadores. Beleza, fiz um filtro aqui. Você pode salvar essa consulta, salvar a pesquisa atual, dar um nome para ela, sei lá, de pesquisa velha. Então, ela aqui ficou muito datada, mas quando você tira alguns campos, ela já fica mais interessante. Contagem automática, entidade de filho sim, visibilidade, colocar público para aparecer para todo mundo. Vamos deixar só para mim. Então, se eu não me engano, é aqui que vai aparecer para mim. Aqui, ó, pesquisa velha. Então, se eu sair daqui, deixa eu tirar tudo. Tirar todos esses campos aqui e vier aqui agora na consulta. Vai aparecer só para mim aquele chamado que eu fiz aquele filtro, entendeu? Então essa jogada aqui de fazer o filtro, fazer salvar aquela pesquisa e fazer o futuro dela. Beleza. Se eu quiser que apareça todo chamado, eu cancelo aquela busca ali, aquele filtro e toco o barco. Então se eu quiser também, deixa eu ver outras coisas. Eu quero para mim que só apareça os chamados da entidade Polaris. Tem alguns chamados aqui. Então apareceu para mim 30 chamados. Todos eles são iguais, então não vai fazer diferença. Mas segue a mesma sequência daquele outro lá. Você vai fazer filtro em cima de filtro. Se eu tivesse tempo de atendimento aqui de algum filtrado, é o caso que eu não tenho, eu poderia definir. Só que eu não fiz essa busca aqui, eu não fiz essa alteração em algum desses campos. Deixa eu alterar algum desses itens. Tempo para atendimento, né? Vou colocar aqui. Bom, eu modifiquei ali, tempo para atendimento do chamado. Então vamos fazer uma busca ali baseada no tempo de atendimento. Tempo para atendimento. Acho que foi esse campo aqui que eu modifiquei. Vamos ver. Não vai aparecer nenhum.
porque eu coloquei para agora. Então vamos colocar para 3 dias, eu não sei quanto dia que foi, acho que foi 3 semanas. Eu nem sei qual campo que eu modifiquei ali, peraí. Né? Tempo, foi esse aqui que é o meu tempo para atendimento, não foi o tempo interno não, foi só o tempo para atendimento. Deixa eu voltar e fazer o filtro aqui. Tempo para atendimento. Não, também não reparei a data, né? Mas vamos colocar aqui uma semana, eu não sei quanto dia também que nós modificamos lá. Acho que foi menor, acho que foi intervalo maior. Mesma coisa. Depois de um dia. Isso aqui. Então, qual chamado vai ser ter um tempo para atendimento depois de hoje? Então, é chamado aqui do visita. Então, tá aqui para 31/3, então, ou seja, bem na frente. Se eu coloquei depois de um dia, então vai ser depois de hoje, né? Mas